Olá mais uma vez, e olha, com a votação das primeiras diretrizes do Conselho Nacional de Educação para o uso da inteligência artificial em escolas e universidades, a gente está abrindo um novo capítulo no debate sobre tecnologia e aprendizado. As regras esperam, né, reforçar que a inteligência artificial deve ser suporte e não substituição, e trazem também à tona questões cruciais como ética, proteção de dados e o risco de enfraquecimento do pensamento crítico dos alunos. Então, hoje a gente vai conversar com o Wilson Rodrigues, que é membro do Conselho Estadual de Educação em São Paulo e também diretor-geral da Faculdade do Comércio, para entender os impactos imediatos dessa mudança. Os desafios não são só para as instituições de ensino e sobre como equilibrar a inovação, qualidade de formação dos estudantes. Eu acho que é um desafio de todos nós. Wilson, bem-vindo aqui à nossa conversa. Obrigado aí pela sua participação, tá bom? Muito obrigado, Ricardo. Muito feliz pelo convite e à inteira disposição da Gazeta Mercantil para a gente tratar desse assunto tão importante. Ele é tão importante e tão urgente, né, porque a gente acabou de ter uma reunião do Conselho Nacional de Educação. Eu queria, já falando sobre esta reunião especificamente, do que você acompanhou, quais foram os principais pontos e diretrizes que foram aprovadas pelo CNE para esse uso da IA na educação? Perfeito, Ricardo. Eu tenho acompanhado esse assunto muito de perto, muito proximamente, porque, inclusive, nós, por iniciativa minha e da presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, professora Maria Helena Guimarães Castro, trouxemos no final do ano passado 3 conselheiros do Conselho Nacional de Educação para um debate acerca deste tema, porque o assunto já estava lá sendo esboçado, sendo desenvolvido, né. Eh, e nós percebemos muito claramente que o Conselho Nacional de Educação, ele tem uma pequena divisão do ponto de vista, eh, vamos chamar assim, de opinião em relação ao tema, tá. O professor Celso Nisquier, que é um dos conselheiros, ele é da área de tecnologia, ele é formado em TI, é mantenedor de ensino com instituições de ensino focadas em tecnologia, né, é um grande educador, e ele entende que a inteligência artificial é um passo tecnológico, assim, revolucionário e extraordinário que a humanidade deu, né. E ele sempre se preocupou com o fato do Brasil não ficar para trás nesse debate, porque afinal de contas o Brasil é um país continental com uma população enorme, com muitos jovens, uma população ainda jovem, né, e a gente sabe que o brasileiro ele tem uma inclinação, para o uso da tecnologia, uma inclinação muito interessante, né. Existem dados aí dando conta de que o brasileiro é o povo que mais passa, ou o segundo povo que mais passa tempo diante de telas e, enfim, isso realmente é uma característica do povo brasileiro. E se a educação, os líderes educacionais, os gestores públicos da educação não enfrentassem esse assunto, pode ser que em mais um tema o Brasil ficasse para trás, tá. Então eu acho que, pensando neste aspecto, é muito interessante que o MEC ele de fato tomou a dianteira e rapidamente está enfrentando o assunto. Mas voltando a tratar dessa divisão de opiniões, ficou claro para mim que o professor Celso, ele entende a importância, entende a urgência, né, mas ele não se preocupa muito com o fato de que a IA pode afetar a carreira docente, tá. Essa não é muito a preocupação dele. Ele, na verdade, se preocupa com o aluno, né. Então há uma ala do CNE que entende que o grande destinatário deste debate, enfim, deste tema, é o aluno. O aluno é o verdadeiro centro deste debate, o protagonista do processo de ensino-aprendizagem, e é ele que deve ser o destinatário das nossas preocupações. Como a IA pode apoiar o aluno na busca pelo conhecimento? Como a IA pode ser uma ferramenta educacional a desenvolver o senso criativo deste aluno, o senso crítico deste aluno, com um uso consciente, um uso ético, com curadoria, etc, tá. Mas existe uma outra ala do Conselho Nacional de Educação
e que, na verdade, eu não concordo com ela, que coloca o professor no centro do debate e não o aluno, né. É uma ala que está mais preocupada em ouvir sindicatos, mais preocupada em entender quais são as dores desta corporação, tá certo. E existem eu vejo isso na minha própria instituição de ensino, em que eu sou mantenedor e diretor. Existem muitos professores que ficam o tempo todo dizendo: "Vou perder meu emprego, vou perder meu emprego, minha carreira vai acabar, não vai ter mais professor". Fica essa, digamos assim, essa grita acontecendo, tá certo? Então existe essa ala do CNE que está preocupada mais com o professor. Bom, qual é o meu ponto, Ricardo? Eh, eu acho sim que é o aluno que deve ser o grande destinatário das nossas preocupações. E ao mesmo tempo, eu não acho que o professor, se ele for bom, se ele se atualizar, se ele entender o papel dele no século XXI, que não é um papel conteudista, aquele professor, aquela clássica figura do professor que fica 2, 3 meses transmitindo um conteúdo, o aluno passivamente ouvindo aquele conteúdo para ser exigido numa prova dali 2, 3 meses, este professor com essa característica, esse pode ser que seja muito facilmente superado sim, pela IA, tá. Isso é inexorável na minha avaliação, tá. Agora, aquele professor que entender o papel dele no século XXI, que não é simplesmente ficar, vou usar uma expressão horrível agora, ficar vomitando conteúdo, passando dados, informações meramente técnicas, aquele conteudismo exagerado, tá certo? Aquela disciplinariedade exagerada. Se ele perceber que não é esse o caminho, que na verdade ele tem que focar em outras coisas, ele tem de focar em apresentar para esses jovens, para esses alunos, as ferramentas de busca pelo conhecimento. Ele tem de, na verdade, apresentar a IA, de fato, como ferramenta, como é que se usa essa ferramenta, e depois como é que se exerce uma curadoria, um senso crítico em cima dessa ferramenta. Como é que se usa isso do ponto de vista ético, para que você não caia em armadilhas. Aquele professor que seja um farol na vida dos alunos do ponto de vista humano, comportamental, porque isso a máquina não vai passar e nunca vai passar. Este professor que ensine o aluno a ser um ser humano, que ele desenvolva o seu caráter, o seu aspecto moral, o seu aspecto ético, as virtudes comportamentais, a resiliência, a determinação, a justiça, a prudência, a temperança. A máquina não vai fazer isso. Nunca fez, não faz hoje, não fará amanhã, porque isso é próprio do ser humano. Então, este professor que encara a educação, que deve encarar a educação a partir de agora, sob este aspecto, sob esta ótica, ele não será substituído, tá? Agora, se o MEC quiser continuar garantindo emprego para o professor de química 1, 2 e 3, biologia 1 e 2, matemática 1, 2 e 3, física 1, 2 e 3, gramática, língua portuguesa, língua estrangeira, filosofia, história, geografia, esse conteudismo exagerado, isso está fadado ao fracasso. Porque as tecnologias, elas vão entregar isto para o ser humano numa velocidade extraordinária, com uma assertividade extraordinária, tá certo? Elaborando teses, elaborando conteúdos, com imagens, com gráficos. É uma coisa, assim, fabulosa. Então o professor que não está entendendo isso, ele está completamente desconectado do que o mundo está conseguindo produzir agora de extraordinário, não é de coisa ruim, é um avanço extraordinário, não é. Então, hoje o Conselho Nacional de Educação, Ricardo, está diante deste debate, tá. O pano de fundo é esse. Um um lado que insiste em apresentar a IA como vilã da carreira docente,
E outra ala que não está muito preocupada com isso, tá certo? Mas está focada no desenvolvimento do aluno, entende? E esta segunda ala é a minha ala. Eu acho que é o aluno realmente que deve ser o grande destinatário das nossas preocupações, dos educadores de todo o Brasil. Legal, Wilson. Bom, eu te agradeço que você trouxe aí não só um panorama de toda a discussão, como já também alguns pontos pessoais aí da tua visão e, obviamente, a tua posição como conselheiro e até mantenedor e diretor de um núcleo importante que a gente tem, que é a Faculdade de Comércio. Eu acho que são realmente considerações bastante consideráveis. Com relação a essas discussões que aconteceram no CNE e estão acontecendo, qual é a efetividade de aplicação em termos de prazo, Wilson? Isso tem impacto imediato ou ainda temos espaço aí para algum tipo de ajuste e preparação dos núcleos? É, a ideia seria que a votação, iria ocorrer essa semana agora, essa corrente semana, ela aconteceu, mas o assunto não se esgotou, então talvez fique para a próxima semana. Essa fase ultrapassada vai para uma consulta pública e aí todos nós podemos colaborar. Eu até faço essa provocação ao público da Gazeta Mercantil. Nós temos aí jovens, alunos, pais, professores, educadores, mantenedores de ensino ou cidadãos comuns que queiram opinar sobre o assunto. Entrem lá no site do MEC e pesquisem lá onde é que dá para responder a consulta pública acerca, deste tema, tá. E aí depois isso vai para o ministro para publicação. E aí, a aplicação disso é imediata, tá. Então, tratando de prazos, o cenário é este. Tá bom. Eu queria falar de um tema bastante sensível, que é a questão ética, né? Isso a gente sempre fala com relação à inteligência artificial. Os ambientes educacionais também têm uma matriz ética ali própria, né? Por ser um ambiente ainda de preparação, enfim. Então, eu queria entender quais são esses desafios eh, mais relacionados, né, ao uso da IA em ambientes educacionais nessa perspectiva, né? Porque a gente sabe que a IA tem questões de coleta de dados, organização, a generativa, inclusive, de geração de dados com uso em base, enfim, são questões éticas sensíveis e o ponto aqui é exatamente esse, né, se existe algum desafio relacionado a essa questão ética de uso da IA em ambiente educacional. Existe, essa é uma preocupação do Conselho Nacional, e isso, na verdade, só confirma o que eu estava dizendo há pouco, né. O papel do professor na construção do caráter destes jovens, certo? Que não é uma coisa trivial de se fazer, tá, Ricardo? É muito mais fácil o professor ficar passando fórmulas no quadro do que ensinar um ser humano a ter caráter, a ter ética, entendeu? A desenvolver as virtudes comportamentais. É muito mais difícil isso, porque isso é uma coisa que saiu do radar da educação brasileira há cerca de uns 30, 40 anos. Esse tema existia, né, e aqui a gente não pode também, não, eu não quero aqui trazer ideologia de dizer porque na época não sei de quando, tal. O fato é que no currículo brasileiro há 30, 40 anos existiam conteúdos voltados para ética, comportamento, moral, etcétera. Não é isso aí foi completamente abolido do currículo brasileiro, tá. E aí, o nosso currículo passou a ser altamente conteudista e tecnicista, tá. Eu vejo isso com maus olhos, tá, ainda mais hoje. Hoje isso está perdendo sentido completamente, tá. Pois bem, então, sim, existe a preocupação do uso ético da IA, e a IA, ela como qualquer tecnologia, pode ser usada para o bem ou para o mal, né. E é uma tecnologia que está muito facilmente acessível hoje, tá certo. É uma tecnologia de bolso, porque hoje com o celular você tem ferramenta de IA, tá certo. E você pode criar a imagem do Ricardo, virtualmente, falando coisas que você nunca falou, e na medida em que isso está avançando, na velocidade que isso está avançando, hoje ainda você consegue
Quem tem um pouquinho mais de malícia consegue perceber que é uma criação, tá certo? Mas está avançando muito rápido, pode ser que amanhã crie uma nova ferramenta de IA, ou essas existentes ganhem uma nova versão, que você já não vai mais conseguir distinguir, certo? E aí a coisa fica muito séria. Mas cabe à educação, e aí, repito, nesse sentido, o professor nunca será substituído. A ensinar esse aluno que fazer isso é uma aberração moral, tá certo? Hoje eu vejo essa indústria das fake news, que é uma indústria que tomou conta e que prejudica uma imprensa como a tua, uma imprensa séria, tá certo? Por que que a indústria da fake news cresceu tanto no Brasil e no mundo? Porque a moral saiu do radar da educação. As pessoas passaram a normalizar o absurdo, passaram a normalizar o absurdo. A gente tem um presidente da maior potência do mundo criando a imagem dele como papa, como Jesus Cristo usando IA. Ora, isso é uma aberração. Então, assim, mais do que nunca, mais do que nunca, o papel da educação no Brasil e no mundo, não é só no Brasil, é de fato orientar essas crianças, esses jovens, a utilizar a tecnologia, tem de utilizar a tecnologia, está aí para ser usada e pode gerar melhorias na qualidade de vida do ser humano, assim, enormemente, mas com discernimento, com correção moral, com ética, tá certo? E aí, Ricardo, eu vou dizer uma coisa importante. Desculpe aqui abrir um parênteses, mas eu acho que é um debate que as coisas são muito conexas, tá? A gente está falando aí, por exemplo, da questão da redução da jornada de trabalho 6 por 1, né? E aí se fala: "Não, porque o ser humano tá buscando qualidade de vida, etcétera". Eu acho também isso é uma outra coisa absurda, porque veja só, o ser humano, ele só melhorou a qualidade de vida dele graças ao trabalho, especialmente o trabalho que produziu tecnologia, tá certo? Se você pega a expectativa de vida do ser humano há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, a expectativa de vida era de 40 anos. Na Europa era de 40 anos, tá certo? Hoje ultrapassa os Hoje ultrapassa os 80 anos. Como é que se atingiu isso? Graças ao trabalho do ser humano no campo da ciência e da tecnologia. Estou dizendo isso por quê? Porque a IA, que talvez seja o maior dos avanços da tecnologia humana nos últimos 30, 40 anos, ela vai apoiar a melhoria da qualidade de vida do ser humano. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Hoje, um cidadão qualquer, ele consegue pegar um exame que ele fez, um exame de saúde, e jogar numa IA e pedir a opinião dela. E eu te asseguro que a opinião dela tem chances de ser igual ou melhor à dos médicos. A chance de ser melhor ou igual é enorme, tá certo? Então, isso só pode melhorar a nossa vida. Então, assim, é agora, só vai melhorar a nossa vida se for usado do jeito correto. Mas pode ser usada para o mal também. Então aí entra essa preocupação que, ainda bem, o Conselho Nacional de Educação está tendo, aí eu concordo 100% de que os professores têm de fazer essa orientação. Entendi. Você falando da questão ética, a gente estava falando da questão ética da IA, mas tem a questão ética humana, né, acima disso e acima de tudo, a gente realmente precisa ter bastante atenção com isso. Mas olha só, Perfeito. falando de um ponto que são dados sensíveis, né, a gente a todo momento a gente fala sobre esse ponto crítico, digamos assim. Esses núcleos de ensino, eles têm como proteger esses dados sensíveis de alunos e professores diante desse uso da tecnologia, independente do quão intensiva seja esse uso, né. Mas a gente tem essas ferramentas de proteção de dados sensíveis? Olha, Ricardo, aí entra num tema que já não tem muito a ver com o que o Conselho Nacional de Educação está fazendo. Eles não estão entrando nessa seara de proteção de dados, tá? Por quê? Porque já existe legislação no Brasil para preservar esse tipo de coisa. Qualquer instituição de ensino
tem de submeter à LGPD, qualquer instituição de ensino, tá certo? E instituições públicas, a gente falando do Estado, a coisa fica ainda mais séria, tá certo? Então, sim, tem meios de se preservar isso? Tem. Já existem N empresas aí utilizando IA no seu dia a dia e que respeitam a LGPD, entende? Então, assim, já existe legislação para isso, o CNE não está entrando nessa seara, porque nem saberia como entrar, e porque também o assunto já está, normatizado, entende? E como outros tantos setores que já utilizam IA estão respeitando a LGPD, não seria diferente na educação. Entendi. Bom, olhando também por esse lado, claro, tem LGPD, que seja uma lei, digamos assim, não secundária, mas até lateral, né, à lei do uso da inteligência artificial, mas de qualquer forma faz parte desse arcabouço de leis que os núcleos de ensino têm que se adaptar, né. Existe com essa questão do uso da IA novos investimentos que vão ser necessários por parte das escolas, das universidades, para se adaptar a essa realidade projetada pelo CNE? Carlos, se a preocupação do MEC ou do CNE fosse com o aluno, aí eu te diria que as instituições de ensino teriam de investir. Aí sim, aí o investimento teria que ser grande, tá, porque o aluno tendo que usar a IA. Agora, como a preocupação está sendo me parece, está sendo mais com a preservação da carreira docente, aí eu tenho dúvidas se o investimento terá de ser alto, entendeu? Acho que não. Vai ser uma coisa residual, porque eu não sei se eles estão querendo efetivamente que o aluno use, entenda, manuseie, enfim, a inteligência artificial. Tenho dúvidas se o texto que vai sair de lá e que lá na frente será sancionado pelo ministro, eu não sei se, vai ser mais no sentido de vamos evitar isso, que é o que pode acontecer, entendeu? Agora, se a preocupação for com o aluno, aí não resta dúvida, aí as escolas todas, escolas, faculdades, universidades, terão de assinar, comprar ferramentas de IA e ter máquinas, computadores que consigam rodar isso com um mínimo de velocidade, enfim, e aí isso custa caro. Ô Wilson, com relação aos professores, independente aí dessa questão se o protagonismo maior vai ser do professor ou do aluno, enfim, mas, falando agora do nível de preparação que esse corpo docente tem hoje, eles estão preparados para lidar com a inteligência artificial ou vai ser realmente necessário uma nova formação ou uma formação específica para isso? Não estão preparados. Hoje eu vejo um completo abismo entre o aluno e o professor, um abismo. O aluno ele é nativo digital, né, quando você pega a geração Z, millennial lá, eles são eu sou nativo digital, tá. Mas os nossos professores, a maioria, os professores eles não bom, primeiro que eles já não são nativos digitais, tá certo. Em dada essa situação, essa condição, eles teriam que se esforçar, teriam que fazer uma grande requalificação, uma atualização para o domínio disto, né. Isso não ocorre, isso não ocorre, entende. Os professores têm dificuldade de usar o pacote Office, de fazer uma planilha Excel, de produzir um gráfico, de produzir uma apresentação PowerPoint, então assim, se existe essa dificuldade em coisas básicas, imagine só com a inteligência artificial. Imagino, com certeza. Hein, Wilson, você me traz agora um ponto que a gente está falando dessa mediação humana, você já falou, na educação, o uso da inteligência artificial, mas dentro de uma nova realidade em que de certa forma, a tecnologia tem um protagonismo, né, eh, junto do professor, não acima dele, mas junto ao professor. Isso não seria, talvez, digamos assim, uma dependência excessiva da tecnologia nesse processo de formação? E isso, o que parece ser claro, né, mas isso é bom de fato ou carrega riscos,
associados? Porque imagino que de qualquer dependência de tecnologia a gente acaba, não conseguindo se desligar dela, talvez nunca mais, né, a gente vai precisar estar sempre ali, com esse auxílio para poder funcionar corretamente, né. Então não sei se é bem uma pergunta, talvez seja uma reflexão sobre esse uso e a dependência da tecnologia no processo educacional, se isso não causa uma dependência também, digamos assim, eterna, né, dessas ferramentas. Veja o problema dessa dependência, vamos lá. A gente consegue viver sem carro hoje em dia? A gente consegue viver sem avião hoje em dia? A gente consegue viver sem remédio? Não. E qual foi o mal que isso nos causou, né. Então agora, claro, quer dizer, para toda tecnologia, a gente tem que refletir sobre os malefícios, né. Uma criança que fica que passa toda a primeira infância dela, a pré-adolescência, a adolescência em redes sociais, lendo só bobagem, vendo só idiotice, claro, qual é o repertório intelectual que essa criança criou? Nenhum. Aí cabe aos pais, aos professores, dizerem: "Olha, espera um pouquinho, você pode usar o smartphone para se informar de assuntos sérios, para ver bons filmes, para acessar ferramentas de busca, para assistir documentários, entrar nos streamings aí da vida, assistir as coisas mais extraordinárias, para ler um jornalismo sério". Ah, bom, aí maravilha. Aí a tecnologia está auxiliando esse ser humano no seu engrandecimento. Agora, se o pai observa o seu filho, o metade do dia ou mais, com uma tela na frente, um smartphone na sua frente, só em joguinho, rede social, TikTok, vendo dancinha, tá certo? E às vezes até em bet, óbvio, quer dizer, aí é a tecnologia estar a serviço do emburrecimento do ser humano e não do seu engrandecimento, não é? Mas não vejo assim, a dependência por si só não me parece um problema. Agora você pode ter uma dependência salutar, uma dependência, maléfica, tá certo? Sim, com certeza. Isso, só voltar agora ao ponto do CNE, só para entender uma questão final, há necessidade de novas regulamentações ou espaço, né, para novas regulamentações a partir desse documento final, já avançando um pouquinho no tempo, né, ou o que ficar definido dentro do conselho passa a valer para a educação como um todo? Sempre há a possibilidade do legislativo querer atuar em paralelo, não é? E aí a deliberação do CNE não pode ser maior do ponto de vista normativo do que uma lei federal, entendeu? Eh, Agora, justamente porque não existe uma lei federal tratando do assunto, aliás, o Congresso Nacional, ele parece, às vezes eu até brinco, parece que o nosso Congresso Nacional ele está vivendo uma realidade, assim, meio paralela. Os assuntos que deveriam estar no centro do debate público brasileiro não estão, né, e ele está preocupado com emenda parlamentar, está preocupado com, dar aumento de salário para a elite do funcionalismo público, está preocupado com escala 6 por 1. E esse deveria ser um assunto prioritário, não é? A educação brasileira deveria ser um assunto prioritário, mas me parece que não é. Então, nesse vácuo legislativo, aí evidentemente que o MEC, que o Conselho Nacional, e eles estão corretos nisso, tem de botar o dedo nesse assunto, né. Agora, se amanhã ou depois o Congresso Nacional resolver debater o assunto e elaborar e criar uma lei, tá certo, ou de repente, sei lá, até acho que isso é improvável, de colocar isso na Constituição, fazer uma emenda à Constituição, que eu acho que não é matéria de Constituição também, não tem esse relevo, tá certo? Mas se quiser criar uma lei federal, aí pode ser que isso, de certo modo, impacte, né, eh, o texto dessa deliberação do Conselho Nacional. Wilson, só para a gente encerrar então, queria que você, me
trouxesse como é que vocês aí na Faculdade de Comércio já, né, estão usando a inteligência artificial, se estão, né, e já estão como estão usando no processo educacional, e também se você podia deixar um conselho para gestores educacionais de maneira geral, que estão começando agora a pensar em políticas internas para o uso da inteligência artificial. Perfeito. Ricardo, aqui na FAC a gente está usando já em 2 frentes. Primeiro, para o saneamento de dúvidas, tá? Então a gente tem ali o famoso chatbot que o aluno entra, pergunta, tem a resposta em tempo real, tá? Temos também aqui os nossos tutores, os professores, os coordenadores, toda a equipe de suporte que está à disposição dos alunos full time, mas também existe ali um chatbot em que o aluno vai lá, pergunta e tem a resposta, tá? Então esse é o primeiro ponto. Então toda essa IA ela foi alimentada com os conteúdos acadêmicos todos, e ela é capaz de atender o aluno. Bom, esse é o primeiro ponto. E 2, o uso da IA para a produção de conteúdos. Então, para a produção de objetos de aprendizagem. Então, o professor vai lá, cria um texto, tá? E a gente consegue pegar aquele texto, jogar num Gemini, por exemplo, e ele produzir um podcast. Veja só que coisa interessante. A partir de um texto, que se faz o upload dele no Gemini, o Gemini consegue produzir um podcast, 2 pessoas virtuais conversando sobre aquele assunto com senso crítico, com humor, uma coisa fabulosa. E são atores virtuais, tá certo? Então a gente também usa a IA para a criação de objetos de aprendizagem. Claro que a gente exerce uma curadoria gigantesca em cima dessa produção, né, para que a IA esteja produzindo coisas pertinentes e corretas. E aí fica de fato a minha dica, quer dizer, para os educadores, para as faculdades, para os mantenedores, usem a IA. A IA está aí, é uma ferramenta para melhorar a nossa vida. É um passo da humanidade extraordinário, extraordinário. Mas usem com ética, óbvio, como toda tecnologia. Com certeza. Olha, Wilson, eu fico muito feliz, assim, da gente poder estar tendo essa discussão, né, nesse momento já. Realmente era urgente essa matéria, acho que super importante. A gente não pode mais admitir, né, que a gente pense em processos educacionais sem o uso da tecnologia ou mesmo sem explorar, né, todo o potencial que a tecnologia tem nos oferecido hoje. Então, eu acho que é super importante, a gente não pode perder tempo, porque essa educação ela demora, né. Então se a Aham. gente não implementa isso logo, a gente também vai perder muito tempo aí nesse processo. Então, acho que foram super importantes aí suas considerações, te agradeço também pelas tuas opiniões aí pessoais, eu sempre isso é algo que é muito relevante, né, quando a gente tem uma figura, de decisão mesmo e de protagonismo aí dentro desse nosso processo de educação. Então eu te agradeço aí pelas suas informações, pela sua participação, pela gentileza aí do seu tempo, e a gente, quem sabe, volta a falar aí com mais avanços aí do conselho. Eu acho que no fim, o que todos nós queremos é melhorar a educação no Brasil, algo que é tão importante para a nossa economia e para o nosso futuro. Obrigado, Wilson. Perfeito, Ricardo. Eu que agradeço, sigo aí à sua disposição. Até a próxima. Forte abraço.